Acabe de vez com a ejaculação precoce. Técnica eficaz. Introdução. Diferença entre orgasmo e ejaculação. Quem pode ter orgasmos múltiplos sem ejaculação? É difícil de conseguir ter? Você, autor deste material, conseguiu. Ou tem. Mas irei ter que gastar dinheiro, tempo. Com pomadas, remédios ou exercícios? Como ter orgasmos sem ejaculação e o controle da ejaculação? Por que ter orgasmos sem ejaculação? Sinto menos prazer com o orgasmo sem ejaculação? É seguro ter orgasmo múltiplos sem ejaculação? Não prejudica o corpo? Considerações finais. Sobre o autor. Referências bibliográficas. Olá, meu nome é Anderson Aparecido Oliveira Brito. Andem, e já fui um ejaculador precoce. Aos 14 anos. Fui apresentado à pornografia por uma amiga, o que mexeu comigo e despertou minha curiosidade. Comecei a explorar meu corpo e, aos 16 anos, percebi que tinha desenvolvido ejaculação precoce. O que me deixou deprimido. Cheguei ao ponto de recusar sexo devido à minha dificuldade em controlar a ejaculação. Sentia inveja dos atores pornôs, que pareciam demorar para ejacular, e isso me motivou a buscar o controle da ejaculação. Investi tempo, esforço e dinheiro em livros que prometiam resultados milagrosos, mas todos falharam. Também experimentei exercícios naturais, mas os resultados não foram satisfatórios. No entanto, não desisti e continuei minha luta incessante para controlar a ejaculação. Estudei a fisiologia do pênis e todas as suas regiões, e cheguei à conclusão de que é possível impedir a saída do esperma, permitindo o orgasmo sem ejaculação e mantendo o pênis ereto. Isso foi possível graças aos conhecimentos adquiridos ao estudar a fisiologia do pênis e o funcionamento do músculo PC. Hoje, estou feliz por poder desfrutar de orgasmos sem ejaculação, múltiplos orgasmos e controle da ejaculação. Neste material, vou compartilhar com você o que aprendi e ensinar as técnicas que me ajudaram a alcançar essa melhora significativa. Diferença entre o orgasmo e ejaculação. E diferença entre ejaculação e orgasmo. Apesar de quase todos os homens estarem acostumados a ter ereção, e depois a ejaculação e o orgasmo juntos. Esses, na verdade, são três fenômenos distintos: ereção, ejaculação e orgasmo, mediados em lugares diferentes. O orgasmo ocorre no cérebro e a ejaculação ocorre na uretra posterior, próstata e vesículas seminais, e é um refluxo medular, o paraplégico, sem nenhuma sensibilidade nos órgãos genitais, consegue ter orgasmo, assim como há homens operados da próstata que não têm ejaculação nenhuma, mas têm orgasmo. Segunda, a ejaculação. O orgasmo múltiplo do homem é possível. Um homem ter ereção sem ejaculação, ejaculação sem ereção e orgasmo sem ejaculação, desde que aprenda a fazer isso. Orgasmo é a sensação. Ejaculação é a saída de esperma. Os chineses há mais de 3.000 anos perceberam que o homem pode ter vários orgasmos seguidos sem ejacular e, desse modo, aumentar a longevidade por não sentir a fadiga que se segue à ejaculação. Não é à toa que os franceses usam a expressão la petite mort, pequena morte, para a ejaculação, numa
referência ao perigo para a vitalidade masculina. De alguma forma essa sabedoria oriental é utilizada no nosso futebol. Os jogadores são obrigados a ficar concentrados uns dias antes de uma partida importante, sem qualquer contato com mulheres. A produção de esperma prejudica o homem? O New York Times publicou, em dezembro de 1992, o resultado de uma pesquisa científica sobre os danos causados pela produção de esperma para o organismo do homem, concluindo que gerar esperma é muito mais difícil do que os cientistas imaginavam. Isso requer um desvio de recursos que pode vir a prejudicar a saúde masculina a longo prazo. E faz sentido, pois durante toda a sua vida, um homem ejacula em média 5.000 vezes. Considerando que cada ejaculação contém de 50 a 250 milhões de espermatozoides, ele ejacula cerca de 1 trilhão de desnecessários espermatozoides. Entretanto, na realidade, só precisaria ejacular quando desejasse ter um filho. Sem falar nas queixas das mulheres: depois que meu marido tem orgasmo, ele vira para o lado e dorme. Eu fico ali, sozinha, olhando o teto. Quem nunca ouviu uma frase dessas? É, com certeza, a reclamação mais comum das mulheres em relação aos seus parceiros no sexo. Muitos dirão que isso acontece porque o homem é egoísta mesmo, que só pensa em sexo e, após se sentir satisfeito, perde o interesse pela mulher. Mas não é isso, não. Esse desencontro ocorre porque ele ejaculou e ficou exausto. Mal consegue se mexer, só desejando dormir. Um homem até declarou: depois que eu ejaculo, o travesseiro se torna muito mais atraente do que a minha namorada. A representação da mulher insatisfeita, cujo amante ejacula, grunhe e desmorona sobre ela, é tão comum que já virou piada popular, diz Mantak Shi em seu livro. Para ele, a exaustão que os homens sentem após a ejaculação é também tão antiga quanto o primeiro gemido do coito. Segundo seu relato, há 5.000 anos, Pente, conselheiro sexual do famoso Imperador Amarelo, disse: e após ejacular, o homem fica cansado, seus ouvidos zunem, suas pálpebras pesam e ele deseja ardentemente dormir. Ele tem sede e seus membros parecem fracos e tensos. Ao ejacular, ele usufrui de um breve momento e depois sofre um longo período de exaustão. Mantak diz que, assim como os atletas, os artistas parecem também sentir no trabalho os efeitos da ejaculação. E ilustra com o caso do músico de jazz Miles Davis, considerado um dos maiores trompetistas do mundo. Na entrevista à revista Playboy, Davis: você não pode gozar, depois lutar ou tocar. Você não consegue. Quando eu estou pronto para gozar, eu gozo. Porém, eu não gozo e depois vou tocar. Playboy explica isso para os leigos. Davis: pergunte ao Muhammad Ali. Se ele goza, ele não consegue lutar 2 minutos. Porra, ele nem mesmo poderia me bater. Playboy: para provar seu ponto de vista, você lutaria com Muhammad Ali em tais condições? Davis: pode apostar que sim. Mas ele tem de prometer que vai foder primeiro. Se ele não foder, eu não luto.
Você renuncia à sua energia quando goza. Quero dizer, você desiste de tudo. Então, se você fuder antes de uma apresentação, o que vai fazer quando estiver na hora de dar o seu máximo no show? Quarta, orgasmo sem ejaculação. A ejaculação não passa de um fenômeno localizado e mecânico, no qual o líquido ejaculatório, em consequência da diferença de pressão, migra de um local para o outro. Já o orgasmo consiste numa série de fenômenos corporais e neurofisiológicos. A sensação ejaculatória causada pelo progresso do líquido espermático dentro dos órgãos genitais depende do grau de força dos músculos que sustentam o pênis, músculos pubococcígeos, assim como dos músculos que o contraem, fazendo o sêmen chegar ao exterior da uretra. Além disso, é possível ter um orgasmo completo sem ejaculação simultânea, e aí se encontra o segredo para o homem se tornar multiorgástico. A maioria dos homens que já teve essa experiência espontaneamente julga que foi um acidente, outros já se preocupam achando que está acontecendo algo de errado com eles, mas muito poucos pensam no fato de que pode ser uma experiência repetida quantas vezes quiserem e ser cada vez mais aperfeiçoada. Ver orgasmos múltiplos. Sem dúvida, o orgasmo é o prazer físico mais intenso que o ser humano pode experimentar. E o homem pode aprender a ter vários orgasmos consecutivos, mais intensos e fortes, sem ejacular. Dessa forma, ele substitui o prazer momentâneo de uma ejaculação comum pelo prazer do orgasmo múltiplo, que, além de permanecer por longo período, aumenta energia e a sensação de bem-estar. Mas a maioria dos homens desconhece seu potencial multiorgástico e só se preocupa em chegar rápido à ejaculação para se certificar de que cumpriu o papel de macho. O homem multiorgástico é aquele que consegue ter 2 ou mais orgasmos consecutivos. Mesmo depois do primeiro orgasmo ele pode manter a ereção e continuar fazendo sexo, alcançando mais 1, 2 ou 3 orgasmos sem descansar. Para isso, é necessário que ele aprenda a ter orgasmos completos sem ejacular. Não havendo ejaculação, não há período refratário e, portanto, não há perda de ereção. Não é muito comum encontrarmos homens com essa experiência em nossa cultura, porém na cultura oriental não é novidade. O conhecimento do orgasmo múltiplo masculino e do orgasmo não ejaculatório é muito antigo, e podemos encontrar referências na literatura tântrica e na história dessas culturas. No tantrismo, antiga doutrina da Índia, o homem não ejacula, mesmo havendo penetração na relação sexual. O sêmen é retido no seu corpo por ser considerado essência divina. Sua finalidade é circular através dos chakras até atingir o cérebro e inundá-lo dessa energia divina. Quando o orgasmo múltiplo masculino foi mencionado pela primeira vez nos Estados Unidos, no final da década de 30, a maioria dos profissionais julgou uma anomalia. Mas, em seu livro publicado em 1948, Kinsey relata que alguns homens declararam ter mais de uma ejaculação com a mesma ereção. A partir daí, embora mais receptiva a essa ideia, a comunidade científica acreditou tratar-se de uma capacidade específica de alguns homens e não considerou possível um homem tornar-se multiorgástico.
Somente a partir da década de 70 começou a ser aceita a possibilidade de orgasmo múltiplo masculino poder ser aprendido. Quem pode ter orgasmos múltiplos sem ejaculação e controle da ejaculação? Qualquer um pode ter orgasmo sem ejaculação. Controle da ejaculação, orgasmo múltiplo e passar quanto tempo quiser transando. Tenha você também. É difícil de conseguir ter orgasmos múltiplos sem ejaculação e controle da ejaculação? É muito fácil de se ter um orgasmo sem ejaculação e até mesmo orgasmo múltiplo e continuar com o pênis ereto, e é natural, é mais fácil do que andar de bicicleta. Você, autor deste material, tem orgasmos múltiplos sem ejaculação? Sim, sou capaz de ter orgasmos múltiplos sem ejaculação, controlar a ejaculação e manter o pênis ereto pelo tempo que desejar. Essas habilidades foram desenvolvidas de forma totalmente natural e sem a necessidade de nenhum tipo de substância ou intervenção externa. Agora consigo desfrutar de longas sessões de prazer, passando mais de uma hora sem ejacular e experimentando orgasmos múltiplos sem interrupções, mantendo o pênis ereto durante todo o tempo. Essas conquistas foram possíveis graças ao meu empenho em estudar e entender a fisiologia do corpo e do pênis, assim como explorar técnicas específicas, incluindo o fortalecimento do músculo PC. Com dedicação e prática constante, alcancei um nível de controle e prazer que antes era inimaginável. Para mim, é importante ressaltar que cada pessoa pode ter resultados diferentes e é necessário dedicar tempo e esforço para desenvolver essas habilidades. O que funcionou para mim pode não funcionar da mesma forma para outras pessoas, mas acredito que as técnicas e conhecimentos compartilhados neste material podem ser valiosos para aqueles que desejam explorar o potencial do seu próprio corpo e experimentar uma sexualidade mais satisfatória. Mas você deve estar se perguntando se é necessário investir dinheiro e ou tempo em exercícios, remédios, pomadas e assim por diante. Não é necessário recorrer a exercícios para fortalecer o músculo PC ou utilizar pomadas, comprimidos ou o famoso Lasuzin. O método que ensino é totalmente natural, sem qualquer tipo de substância externa. Além disso, ao praticar o orgasmo sem ejaculação, seja por meio da masturbação ou durante o ato sexual, com o tempo, você será capaz de aumentar o tempo até ejacular. É um processo natural e não prejudica o corpo, sendo que o organismo reage de forma normal a essa prática. Como ter orgasmos múltiplos sem ejaculação e manter o controle constante da ejaculação? Primeiro temos de conhecer a fisiologia do pênis. Segue abaixo imagem. O esperma é produzido no saco, passa pela próstata, onde se mistura ao líquido seminal e é expelido durante o orgasmo. Isso ocorre quando o músculo entra em espasmo e o esperma é expulso. Agora, a pergunta é: o que podemos fazer para controlar esse processo? A solução é simples, assim como a urina, os espermatozoides saem pela uretra. Portanto, basta fechar o canal da uretra comprimindo uma região
localizada entre a bolsa escrotal e o ânus, onde se encontram a próstata e o músculo PC, responsáveis por progredir e expelir o líquido espermático. Essa compressão visa impedir a progressão do líquido ejaculatório. Agora, você deve estar se perguntando onde exatamente pode-se fazer essa compressão. O local ideal é posicionar os 3 dedos maiores da mão no meio das pernas, entre os testículos e o ânus. Posicione os 3 dedos maiores da mão no meio das pernas, entre os testículos e o ânus. Pressione o dedo do meio com uma intensidade moderada, enquanto aplica uma pressão mais forte nos outros 2 dedos. Isso garantirá que não haja vazamento pelos lados. Para praticar, você pode fazer o teste utilizando a urina para verificar se está aprendendo corretamente. É normal não conseguir de primeira, mas com treino utilizando a urina, você conseguirá dominar a técnica. Se mesmo seguindo o passo 2 você ainda não obtiver sucesso, ignore esse passo e faça-o seguinte: pressione os 3 dedos com muita força, como se não houvesse amanhã, na região entre o ânus e o testículo, conforme mostrado na figura acima, abaixo do passo 1. Isso evitará que o esperma escape e permitirá o orgasmo sem ejaculação, mantendo o pênis ereto. Aqui está uma explicação mais clara e aprimorada do processo. Além de melhorar o controle ejaculatório, essa técnica possibilita o orgasmo sem ejaculação, permitindo que o pênis permaneça ereto mesmo após o orgasmo, o que permite a ocorrência de orgasmos múltiplos. Se você ainda não entendeu ou não conseguiu realizar corretamente, vou explicar novamente. Quando você sentir que está prestes a ejacular e o orgasmo estiver se aproximando, é necessário pressionar uma área abaixo da bolsa escrotal. Se você colocar a mão no testículo e descer um pouquinho até uma área macia, parecendo massinha de modelar, aperte um pouco, sentiu, é esse o ponto. Ainda não achou o ponto, segue imagem abaixo para auxiliá-lo. Durante o momento do orgasmo, segure firmemente essa região e solte apenas quando a sensação do orgasmo passar. Caso solte antes, é possível que ocorra um escape de esperma. É importante mencionar que o esperma não se acumula como se estivesse bloqueando a passagem. É possível sentir que ele se direciona para outra área. Para verificar isso, você pode urinar. Depois, se a urina sair turva, esbranquiçada e um pouco mais espessa, significa que o esperma entrou no canal urinário. Se a urina sair limpa, você está no caminho certo. Além disso, você pode utilizar essa compressão no ponto mencionado anteriormente para impedir a progressão do esperma, o que ajuda a controlar a vontade de ejacular. Embora eu não tenha encontrado uma explicação precisa para a ligação exata desse ponto, isso adiciona uma certa mística à história, mas acredite em mim, ele está lá. Além disso, a prática do orgasmo sem ejaculação, estimulando a próstata, pode ajudar o corpo a ficar mais resistente aos estímulos sexuais, facilitando o controle ejaculatório. Também é importante lembrar que as relações sexuais envolvem diversas variáveis, portanto, é crucial manter-se relaxado e aberto,
sabendo que nem sempre teremos o melhor desempenho. Isso pode ocorrer devido a motivos momentâneos que não estão necessariamente relacionados às nossas habilidades. Por que ter orgasmos sem ejaculação? Uma ejaculação, que contém a mesma quantidade de nutrientes que 4 refeições completas, é equivalente a uma colher de sopa de sêmen. Isso inclui proteínas, vitaminas, minerais e aminoácidos, equivalendo a aproximadamente 226 gramas de carne, 10 ovos, 6 laranjas e 2 limões. Para reabastecer o corpo com os nutrientes necessários para produzir uma ejaculação saudável contendo 500 milhões de espermatozoides, um homem precisa de 1 a 3 semanas. Além disso, quando ejaculamos, os nutrientes restantes são insuficientes para suprir adequadamente nossos órgãos vitais e sistemas biológicos. É por isso que podemos nos sentir sem energia, letárgicos e até mesmo deprimidos após a ejaculação. Isso explica o termo petit mort, pequena morte. Em uma perspectiva mais espiritual, o orgasmo sem ejaculação é defendido pelo taoísmo e pelo tantrismo como um meio de alcançar a iluminação espiritual, através da liberação da energia sexual, conhecida como Kundalini. Utilizando a técnica mencionada anteriormente com os dedos, é possível combinar respiração profunda e visualização, permitindo que uma onda de energia suba pela espinha até o topo da cabeça durante o orgasmo. Esse movimento de ejaculação aponta para cima, em direção à imortalidade, eternidade e ao divino, ao contrário da ejaculação que se direciona para baixo, esgotando as glândulas e levando em direção à morte. Quanto ao destino do sêmen durante o orgasmo sem ejaculação, é importante utilizar a técnica corretamente para evitar a ejaculação retrógrada, na qual o sêmen é lançado na bexiga. Isso pode resultar na perda dos nutrientes preciosos através da urina. No entanto, quando feito corretamente, o sêmen é reabsorvido na corrente sanguínea. É possível realizar um teste para verificar isso, como eu mesmo experimentei quando me masturbei recentemente. Após o ato, urinar em um copo de vidro. Se a urina sair turva e opaca, significa que algo não foi realizado corretamente. No entanto, se estiver limpa, assim como sua consciência, indica que você está seguindo o caminho correto em direção ao Nirvana. Ao decidir experimentar, lembre-se de que a prática é fundamental para alcançar a perfeição. Com o tempo, você será capaz de ter orgasmos sem ejaculação sem precisar utilizar os dedos, apenas concentrando-se mentalmente. Você até mesmo conseguirá alcançar isso durante a relação sexual. É nesse momento que a diversão começa, pois após experimentar um orgasmo sem ejaculação, você não terá vontade de simplesmente se afastar de seu parceiro ou parceira imediatamente após o ato. Você estará pronto para mais uma rodada de prazer. Entendo que sinta menos prazer durante o orgasmo sem ejaculação. Ao contrário, o orgasmo sem ejaculação pode proporcionar uma experiência intensa e prazerosa. O ato de pressionar a área para desviar o sêmen pode estimular pontos sensíveis adicionais, ampliando a sensação de prazer durante o orgasmo. É importante ressaltar que essa prática não
substitui a masturbação convencional, mas oferece uma nova forma de exploração sexual. Além disso, a ausência da ejaculação pode reduzir a sensação de cansaço, uma vez que o corpo não precisa repor nutrientes perdidos nesse processo. O êxtase do orgasmo ainda é presente, e você pode sentir-se revigorado em questão de minutos, em vez de precisar de um período de recuperação prolongado. É seguro? Era a minha preocupação. Afinal, faz mal bloquear a passagem do sêmen na hora da ejaculação? Não consegui encontrar nenhuma análise médica objetiva que afirmasse se faz mal ou não. O que a gente sabe é que masturbação casual ajuda a diminuir os riscos de câncer na próstata, já que a reserva de sêmen é renovada toda vez que você goza. Com o orgasmo sem ejaculação, a gente goza. Só que o fluido não percorre o canal do pênis até a saída, apenas retorna para o sistema ou é levado até a urina. Sendo assim, a ideia de que a diminuição de câncer na próstata acontece com ejaculações esporádicas continua valendo. Muitas pessoas também contaram de seus casos praticando anos e anos de orgasmo sem ejaculação e nenhum mal foi relatado. A prática, aparentemente, é saudável. Considerações finais. Ao finalizar este assunto, é importante ressaltar alguns pontos. Primeiramente, é fundamental lembrar que as informações compartilhadas são baseadas em relatos e experiências individuais, não havendo estudos científicos abrangentes que comprovem todos os aspectos discutidos. Embora o orgasmo sem ejaculação seja uma prática relatada como positiva por muitas pessoas, é essencial entender que cada indivíduo é único e pode ter reações e resultados diferentes. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar da mesma forma para outra. É sempre recomendado buscar orientação médica especializada para obter informações mais precisas sobre o assunto. Um profissional de saúde qualificado poderá avaliar seu caso específico, considerar sua saúde geral e fornecer orientações adequadas com base em evidências científicas e estudos clínicos. Lembre-se de que a saúde sexual é um assunto sério e que qualquer prática ou técnica deve ser realizada com responsabilidade, respeitando os limites do seu próprio corpo e buscando o bem-estar geral. Caso tenha dúvidas ou preocupações, não hesite em procurar um médico ou profissional de saúde para obter orientações personalizadas e confiáveis. Sobre o autor. Meu nome é Anderson Oliveira, conhecido como Andy. Sou natural de Jandira, São Paulo, e atualmente moro em Icó, Ceará. Tenho interesse em diversos assuntos, como rap, animes, jogos, filmes, tecnologia da informação, língua espanhola, língua inglesa e cultura oriental. Sou fã de Naruto, Patrick Orla, Eu Porta, Cantor Falcão, Flamengo e Messi. Gosto muito de histórias de ficção, trocar energias com as pessoas e até mesmo ter experiências inusitadas, como uma visita alienígena no vizinho que ouve funk de manhã. Referências bibliográficas. Paulo César Pereira, Sapoia. http://sites.google.com/site/orgasmosimultâneo/ Discípulos de Peter Pan. http://www.disciplosdepeterpan.com.br/
Site UOL. http://blocosta.sites.uol.com.br/reprodutor mais. HTM. Vice http://www.vice.com/pt_br Minuto do Saber. http://minutodosaber.com/